A gente já vai ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Estamos em nossa escola bíblica dinâmica. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem demonstrado amor pela palavra de Deus. Uma coisa Deus se agradava na igreja de Filadélfia, e era isso que fazia toda a distinção dela em relação àquelas que haviam sido reprovadas. Guardaste a palavra da minha paciência. Mas a gente só pode guardar aquilo que a gente tem, né? Parece muito óbvio isso, mas é uma verdade essencial que a gente precisa levar em consideração. Como nós guardaremos a verdade sem antes conhecê-la plenamente? É impossível a gente guardar aquilo que a gente não tem. Então, para eu guardar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Quem me entende, diga glória a Deus. Por isso eu louvo a Deus pela igreja de Jesus, que ama a palavra do Senhor. Todos encontraram já a palavra de Deus? Nós vamos falar hoje sobre Moisés, aquele que foi tirado das águas para o palácio de Faraó. Diz assim a palavra de Deus: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tornou e criou-o, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse-lhe: porque das águas o tenho tirado. Levante por favor a sua Bíblia juntamente comigo, e vamos pedir para Deus não simplesmente falar conosco, porque Ele sempre fala, mas que Ele venha preparar os nossos corações para que possamos receber a sua palavra. Deus fala todo o tempo. Essa foi a resposta de Eliú, o quarto amigo de Jó, aquele que estava calado o tempo todo. Os três que falaram demais falaram bobeira o tempo todo. Eliú, apesar de ser o mais jovenzinho ali, mas foi o único que falou direito dos três. E ele disse: olha, Deus fala o tempo todo. Jó capítulo 33, depois você vê. Deus fala todo o tempo, de uma forma ou de outra. O problema é que o homem não atenta para isso. Deus fala com a gente o tempo todo, todos os cultos. Deus fala conosco no louvor, Deus fala conosco na oração, e principalmente pela palavra. Nós é que precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Levante a Bíblia, levante as mãos. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, meu Deus, para entender, para viver a tua palavra. Queremos receber esta semente em um solo fértil, que trará crescimento, que trará vida, que trará transformação. Eu creio, meu Deus, na tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Toma o teu assento, por favor. Isso, eu sugiro você aplaudir a Jesus. Eu sugiro você adorar a Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre um personagem muito falado na Bíblia: Moisés. Moisés, ele nos traz uma história muito interessante. E nós vemos Deus trabalhando na sua vida desde o seu nascimento, desde quando ele ainda era um bebezinho. Mas presta atenção, o que está acontecendo
no cenário de Moisés. Vamos entender o contexto. Semana passada nós falávamos sobre José, glória a Deus, todo mundo lembrou agora. Nós falávamos sobre José, o que Deus fez na vida de José. Deus cumpriu tudo quanto prometeu a José. José foi ao Egito. Lá ele se tornou alguém importante. Era o segundo depois de Faraó. Era o administrador, era o governador. Acima dele somente Faraó. Mas ele é quem dava todas as ordens ali. Por conta da fome, Jacó, seu pai, vai procurar o Egito, onde havia ainda alimento. Nós falamos sobre isso na nossa última aula. Por fim, vai todo mundo com Jacó. Todos os demais filhos, netos, noras. A Bíblia fala que foi cerca de 70 pessoas que desceram com Jacó para o Egito. O texto de Gênesis para por aí. Mas a multiplicação continua. E o tempo vai passando, e o povo judeu vai se multiplicando. O povo vai crescendo ali no Egito. Até que se levanta um faraó que, depois de quase 400 anos, que não sabia da história de José, não sabia da história do povo hebreu. E ele então vai se preocupar com o crescimento dos estrangeiros dentro do Egito. Oxalá que o inimigo se preocupe com o crescimento do povo de Deus no meio do mundo. Faraó se implicou em ver o povo crescendo ali dentro do Egito. E ele temia perder o seu território, perder o seu espaço. Este é o meu maior desejo, que o diabo comece a se preocupar com a gente, que a gente passe a ser um povo que traga preocupação para o diabo. E quando eu falo de nós sermos um povo, eu estou falando de nós como igreja, funcionarmos como igreja, sendo um povo, funcionando dentro dos critérios da missão da igreja. Porque normalmente quando a gente traz qualquer tipo de palavra de exortação, palavra que remeta a atenção quanto ao trabalho da igreja, eu sei que a maioria dos crentes, se você não está nesta maioria, pode ficar tranquilo, mas a maioria dos crentes procura se auto-justificar quanto à sua própria vida, aquilo que ele mesmo está fazendo. É claro que isto é muito importante, se de fato a nossa consciência for uma consciência sincera, se a nossa consciência for verdadeira. Mas o reino de Deus não acontece por um trabalho solo. O reino de Deus não acontece por um trabalho, eu diria, isolado por uma pessoa. O reino de Deus acontece pelo trabalho de toda a igreja. A igreja tem que funcionar. Mas este não é o tema. Como diz o ditado, só aproveitei o ensejo, só aproveitei o gancho. Mas de qualquer forma, o que estava acontecendo era que Faraó ficou preocupado. O povo de Deus está crescendo aqui no Egito, estão multiplicando, estão crescendo. E ele então vai tentar barrar o crescimento do povo judeu ali dentro. E ele então vai ordenar as parteiras que matem os meninos recém-nascidos. Acabar com os homens, porque os homens representavam a força de trabalho, representava a força de guerra. Então vamos acabar com os homens. Aqui daria muito tempo a gente falar, mas no encontro de homens nós poderíamos falar sobre isso. O diabo está acabando com os homens, mas isso compete para uma palestra exclusiva. Faraó queria acabar com os homens, porque sabia que nos homens estava força de guerra. Mas as parteiras temeram a Deus e não matavam os recém-nascidos.
No entanto, até que elas vão dar uma desculpa, né? Dizendo que não que elas estavam poupando, mas quando chegavam lá, na verdade, já havia nascido os meninos. A grande verdade é que elas temiam a Deus e não queriam matar os meninos. Até que então o Faraó diz o seguinte: começa a jogar os meninos no rio. Começa a jogar os meninos no rio. Que neste meio, Joquebede vai ter um filho, Amrão, o pai de Moisés. Já haviam 2 filhos, Miriam e Arão, e agora então vai nascer o terceiro dentro deste contexto, onde não poderia ter meninos, ou melhor, até poderia ter, mas seria lançado no rio. Até que então, o tempo que ela pôde esconder, ela escondeu. Mas a gente não consegue esconder um menino não, né? É difícil, ele vai chorar, vai fazer barulho. Ainda mais se tiver vizinhos morando muito próximos. Ela não pôde esconder por muito tempo. Ela, com muita tristeza no coração, é claro, ela lançou o seu filho às águas. Embetumou um cesto para protegê-lo das águas do rio Nilo e ali o lançou. Portanto, Moisés, como nós sabemos, tem em seu significado aquele que foi tirado das águas. Mas Deus sempre tem um plano providencial. Aquilo que Joquebede não sabia, aquilo que o seu esposo não sabia, aquilo que Faraó não sabia, é que Deus já vinha trabalhando dentro dessa história. A filha de Faraó encontrou ele ali. Como Deus é perfeito em tudo que ele faz, não é não? Não havia um tempo certo, uma hora certa, em que ela deveria colocar aquele menino no rio, em que a filha de Faraó estaria ali. Não há coincidência. Há tempo de Deus na nossa vida. Não existe alguma coisa que, puxa, a vida deu certo. O servo de Deus não tem isso. Como eu estou com sorte hoje, hein? Deu tudo certinho. Não é que foi sorte não. Deus colocou tudo dentro do tempo certo, mesmo que não estava dentro do nosso planejamento. A mãe de Moisés, o pai de Moisés não sabia, mas Deus estava trabalhando naquele instante. E ali estava a filha de Faraó no rio, naquele exato momento. E ela vai ver o menino e vai se apaixonar por ele. Ela entendeu, deve ser dos hebreus, pois ela sabia o que estava acontecendo, a ordem do seu pai. E ela encontra Miriam, que também está no lugar certo, acompanhando o seu irmão. Aqui dá para a gente falar bastante tempo também. Oxalá que todo crente se preocupasse em acompanhar o seu irmão, né? Tá entendendo? Miriam se preocupou com o irmãozinho dela, era bebezinho. Ela disse, meu Deus do céu, onde é que ele vai parar? E foi acompanhando as margens do rio. Que a gente possa ter o mesmo sentimento de irmão como Miriam tinha. A gente pode salvar um irmão também, assim como Miriam salvou o seu irmão. E diz, olha, eu sei, tem uma mulher hebreia, eu posso levar para ela. Deus trabalhou de uma forma tão gloriosa, tão bondosa, tão generosa, que Joquebede vai amamentar o seu próprio filho e ainda vai receber salário para isso. Deus é bom ou não é bom? Deus é ou não é perfeito? Deus trabalhou em tudo de uma forma que eles não esperavam. Deus sabe como fazer, Deus nos surpreende. Moisés volta para a filha de Faraó, cresce lá no palácio, se torna alguém conhecido, famoso. Um dia se revolta quando vê o egípcio maltratando o judeu, porque nunca negou suas raízes. E até que então, quando o seu homicídio se torna conhecido, ele fugiu do Egito e foi para Midian. Ali se casou e de repente ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E quando ele pensa que não, a gente diz de repente, mas não é que é de repente. Deus quis que fosse daquele jeito. Era inesperado para Moisés, mas não inesperado para Deus. Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3.
Deus aparece para Moisés. Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, que aqui representa o próprio Deus, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 5, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Foi um marco na vida de Moisés. Como temos falado sempre, o maior marco da nossa vida é o momento em que verdadeiramente somos impactados pela presença de Deus. E não tem lugar melhor para nós sentirmos a presença de Deus com totalidade do que no meio da sarça ardente. Eu sei que os crentes contemporâneos, eu sei que os crentes do meu tempo não quer saber de sarça não, quer saber de mergulhar no mel. Diz amém. Ninguém quer falar amém, mas é assim mesmo, tá bom? Eu sei que os crentes de hoje não gostam de entrar dentro da sarça, não gostam de entrar no fogo. Pastor, eu pedi para Deus me usar, eu vou passar luta, pastor. Pastor, eu vou orar bastante. Pastor, quem ora bastante passa luta, pastor. Quem busca a Deus demais passa luta, pastor. Não dá não. Se a gente quer realmente ter uma experiência como Moisés, a gente precisa entrar na sarça, precisa entrar no fogo, precisa ser provado. A vida do crente do século 21 tem ficado muito tranquila a cada dia. A cada dia a vida do crente do século 21 está ficando mais tranquila. E nós precisamos estar prontos para ser provados por Deus, para passar pelo fogo, para ser testados, para sermos aprovados por Deus em meio às mais difíceis provações. Não precisa nem ser sarça. Por um palito de fósforo os crentes já estão reclamando, meu Deus. É ou não é assim? É. Não precisa nem ser uma sarça não. Viu uma faísca, já está reclamando, meu Deus. Não estou aguentando mais, Jesus. Ah, meu Pai, não vai dar, Senhor, estou quase morrendo. Se a gente quer ver coisa grande de Deus, vamos se preparar para ser provado por Deus. Vamos se preparar para enfrentar a sarça, entrar no fogo. Porque esta sarça não faz mal a ninguém. O fogo de Deus não faz mal a ninguém. O fogo de Deus nos purifica. O fogo de Deus nos santifica. Que esse seja o nosso desejo aqui hoje. Que nós possamos pedir para Deus entrar na sarça. Aí alguém vai falar: não, pastor, já é demais, né? Se Deus quiser colocar na sarça, Ele coloca. Mas também pedir para entrar no fogo, não vou pedir não, pastor. Depende do nível que a gente quer viver com Deus. Depende do tipo de relacionamento que a gente quer viver com Deus. Deixa eu voltar para o tema. Deus vai dizer para Moisés que ele havia visto o sofrimento do seu povo. Olha que interessante. Deus vai dizer: eu tenho visto. Quer dizer que Deus estava vendo o tempo todo. Presta atenção. Deus estava vendo o tempo todo. Então o povo clamou ao Senhor. Sabe o que estava faltando? Não era Deus olhar, era alguém para fazer. Deus o tempo todo via a necessidade dos seus filhos, do seu povo. O que faltava era alguém preparado, alguém pronto para se levantar e ser o libertador de Israel. Deus está precisando de alguém que esteja pronto para entrar na sarça e dizer: Senhor, se o Senhor está precisando, então eu sou esta pessoa que o Senhor vai usar para resgatar o povo que está perdido, o povo que está em trevas, o povo que está escravo no Egito. Precisava Moisés tomar uma atitude. Precisava Moisés vencer os seus sentimentos de incapacidade. Tudo bem a gente ter que ser humilde, tem que ser mesmo. Mas ser tão humilde e não querer fazer nada, porque a humilde também já não é humildade. Não, eu sou muito humilde, não posso fazer nada não. Se é Deus que está chamando, então a gente pode fazer, pode ou não pode?
Pode ou não pode? Se é Deus que está mandando a gente fazer, a gente vai olhar e dizer, não, Senhor, mas eu não posso, não. Não, Senhor, eu não sou capaz para isso. Talvez você já disse isso alguma vez. Diante daquilo que Deus tenha te chamado para fazer dentro da sua obra. Eu já cansei de fazer essas perguntas para Deus, Ele nunca me respondeu. Eu só entendi que eu deveria fazer, então já que Ele está mandando é melhor obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vai fazer o que Deus está mandando e pronto, e acabou. Vamos obedecer a voz de Deus. Deus precisa de mim e de você dentro da sua obra. Eu e você podemos ser incapazes, mas se é Deus que está chamando, Ele vai assinar embaixo, está tudo certo. O Senhor vai mostrar sinais para Moisés. Ele está aqui, Moisés, é assim que vai funcionar. Vai acontecer sinais na tua vida. À medida que a gente vai obedecendo a Deus, a gente vai vendo os sinais do Senhor em nossa caminhada. À medida que a gente vai obedecendo e vai cumprindo o que Deus quer que a gente faça, a gente vai tendo experiências com Deus. Moisés viu os sinais do Senhor. E ele disse, só uma dúvida. Se eles perguntarem quem me mandou, o que eu vou dizer? Às vezes a gente é muito incrédulo. E até Deus mostrando sinais para a gente ainda fica meio duvidoso. Deus vai dizer o negócio seguinte: eu sou o que sou. E você vai dizer que quem mandou você foi o eu sou, o eterno, aquele que existe eternamente, aquele que não foi criado, aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim. É este que está te mandando, é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor, é Jeová, aquele que existe e acabou, não foi criado, então não tem ninguém maior do que Ele. É soberano. É este que mandou Moisés, e é este também que está mandando eu e você fazer aquilo que Ele confiou a nós. É este mesmo que confiou também a nós. É o eu sou, que está convocando a sua igreja para assumir a sua posição, para assumir o seu lugar, para assumir a sua responsabilidade. Quem é que está mandando? Quem é que está mandando? Quem é que está mandando? Ah, meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir convencer os meus irmãos de que não é o pastor que está pedindo, não é o pastor que está mandando, é Deus que está mandando? Se a gente faz para Deus, não faz para o pastor. Se a gente não faz para o pastor, a gente não está fazendo, é para Deus. E tem gente que não faz porque o outro não está fazendo, aí ele também não quer fazer. Quando é que a gente vai entender que tudo que a gente faz é para Deus, a gente não faz, também não faz para Deus? Deus está falando para Moisés: Moisés, só dá um recado para eles, que quem está mandando você ir é o eterno, é o único Deus, aquele que existe por si só, aquele que fez tudo o que existe. É só esse que está mandando. Quando é que a gente vai prestar atenção nesta verdade, que Deus está falando conosco, que Deus quer que nós entendamos, que Deus quer que nós façamos? Existe um povo precisando, existe um povo escravo. Onde está alguém como Moisés, que vai vencer todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento negativo, e vai dizer: Senhor, se é para ir, se é o eu sou que está falando, então eu vou, então eu irei e vou fazer o que o Senhor está mandando. Moisés estava preocupado em falar com eloquência e dizia: Senhor, eu não sei falar. A questão não é muito saber, a questão é o que a gente fala. Porque eu conheço pessoa que fala muito bem, mas não fala o que é certo. Você conhece alguém assim? Pessoa que fala muito bem, muito bem. Eu tive um patrão, um gerente, que o cidadão falava tão bem, pensa num cidadão desenrolado, que se a gente entrasse no escritório dele para pedir aumento de salário, a gente saia de lá convencido que estava ganhando demais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Moisés estava preocupado como ele iria falar, porque ele achava que não sabia falar muito bem. E o que Deus estava querendo fazer ele entender, que o importante é que ele tinha a mensagem de Deus. Ele vai dizer: tá bom, Arão vai com você, né? Você não quer falar, mas você é que vai ser a minha voz.
Está entendendo? É você que é minha voz. Ele é o profeta, mas você me representa. Não estou ignorando a necessidade de preparo. Eu sou o primeiro a dizer para você que a gente tem que se preparar. Mas acima de tudo, o mais importante é o conteúdo, está entendendo? Porque por falar bem, tem gente que fala muito bem e encanta a gente. Faz até lágrimas. É ou não é bem desse jeito? Fala maravilhoso, lindo. O problema é que o conteúdo não traz salvação. O conteúdo não traz arrependimento, está entendendo? O conteúdo não traz transformação de vidas. E esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem que muda, que transforma e que leva aos céus. Não é para fazer a pessoa se sentir mais bonita, não. Não é para a pessoa se sentir melhor, não. A mensagem de Deus é para fazer a gente se sentir ruim mesmo. Ô pastor, que é isso? É para a gente se constranger e pedir perdão dos nossos pecados. Esse é o objetivo da palavra de Deus em nossa vida. E Moisés estava preocupado se ele ia falar bonito. Se você tem a palavra de Deus, você pode abrir a boca e falar a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus que a gente está falando, então a gente vai falar. A gente vai transmitir a mensagem de Deus. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o 29. Acompanhe na sua Bíblia ou no seu manual. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, ou intentando os egípcios se afogaram. Olha só como Deus foi com Moisés, está vendo? Está vendo o que o autor dos Hebreus está dizendo? Como Moisés, desde o seu nascimento, foi um ato de fé. Até o final da sua vida, ele viveu por fé. Mas não foi tão fácil assim. Viver por fé não é tão fácil. Houve um tempo de preparo. É isso que eu quero meditar com vocês. Houve um tempo de preparo de Deus na vida de Moisés, porque Deus forjava-o para ser libertador de Israel. Sempre quando Deus chamar a gente para alguma coisa, a gente nunca vai estar pronto. Presta atenção, sempre que Deus chamar a gente não vai estar tudo pronto, só ir fazer, não. Existe um tempo de preparo. Deus vai começar a moldar a Moisés, aquele rapaz que nasceu lá dentro da casa de Faraó. Ficou alguém importante, ficou alguém famoso, mas de repente teve que fugir, porque ali não era o lugar dele, não. O lugar dele não era o Egito. E quando parecia que tudo estava terminado, porque agora ele está fugindo do Egito, está fugindo de Faraó, agora também o tempo já está chegando, a idade já está chegando, parecia que era o fim, mas na verdade era o início daquilo que Deus tinha preparado para Moisés. Parecia que as coisas estavam complicadas, parece que deu errado, teve que sair do Egito. Saiu do palácio, ai, perdi o prestígio. Ah, meu Deus do céu, como tem crente que briga por causa do prestígio, meu Deus. Não é o bombom, é o prestígio, sabe? A fama, o status. Mas tem crente que briga pelo chocolate também. Moisés poderia pensar que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito, que ele não poderia mais ver alguma coisa de Deus na sua vida. Mas na verdade era ali que estava começando tudo. É a partir daí que vai começar a obra de Deus através da vida dele. Quando a gente pensa que não dá, Deus diz que dá. Quando alguém vem e diz para você que não tem jeito, Deus vai vir e vai dizer que vai ter jeito. Quando a gente pensar que não dá,
é justamente o que Deus estava esperando para Ele poder começar a operar na nossa vida. Então Ele vai sair da zona de conforto. Moisés estava de boa. Tem crente de boa aí, diz amém. Sempre tem. Graças a Deus que tem os sinceros, né? Mas tem uns aí que não falaram amém não. Moisés estava tranquilo. Aquela vida boa, aquela vida sossegada. Mas ele precisava sair da zona de conforto. A gente precisa ficar incomodado aqui hoje. A gente precisa sair daqui com uma pulga atrás da orelha. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem que sair daqui falando, fazer alguma coisa. A gente precisa sair da tranquilidade. A gente precisa fazer alguma coisa. Apesar da idade, que a idade já estava chegando para Moisés. Apesar da relutância, porque ele tentou desviar o plano de Deus e achar que não dava, achar que ele não poderia fazer. Mas por fim, ele aceitou a incumbência de Deus. Tudo que eu e você precisamos é aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que correr atrás, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tem gente que se preocupa com a carreira, assim, diz, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Falando de obra de Deus, falando de ministério. A gente só precisa aceitar o que Deus tem para nós. Moisés não pediu nada, era o trabalho, era o plano de Deus em Moisés. Era o que Deus queria para Moisés. Até porque a gente precisa entender que nada melhor do que a gente viver só o que Deus quer que a gente viva. Está entendendo? E tem gente pleiteando, brigando por aquilo que Deus não quer para ele. Eu sei que tem crente que está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje. Moisés está aceitando o que Deus mandou para ele. É o suficiente. Que a gente venha procurar primeiro é entender, viver, aceitar o que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que é o suficiente e é muito maior do que nós podemos imaginar. Viva o plano de Deus para a tua vida. Viva o propósito de Deus para a tua vida. Às vezes a gente tem aquela relutância assim, como Moisés, não, o Senhor não dá, é difícil. Mas se é Ele que está mandando, a gente pode ir. Se Cristo comigo vai, eu irei. A gente só precisa da presença dEle para ir. É só o que nós precisamos. Deus prepara os seus servos. Ele conhece nossos defeitos, nossas limitações, mas Ele nos prepara para a boa obra. E o que nós podemos identificar na vida de Moisés, já caminhando para a conclusão, porque a hora também está caminhando para o final. O que nós vemos e aprendemos com Moisés? Ele era obediente à voz de Deus, paciente para viver aquilo que Deus queria para ele, e amoroso com a missão que Deus deu para ele. A missão dele era fácil. A missão de Moisés era fácil. A missão que Deus deu para Moisés era fácil. Andar com o povo de Israel, nada fácil não. Mas ele fazia com amor. Não importa o quão difícil seja a missão, mas se a gente fizer com amor, ela terá resultados. Talvez resultados que a gente não veja, porque o problema é que a gente quer ver resultado imediato. Moisés não viu o resultado imediato. Ele subiu ao monte e viu a terra prometida, mas quem conduziu o povo à promessa foi Josué. A missão dele não foi frustrada, ela se cumpriu mais à frente. Que a gente tão simplesmente se preocupe em fazer a missão de Deus com amor, ainda que seja difícil. Até porque eu acho que nunca vai ter missão de Deus fácil. Eu não consigo pensar que vai ter uma missão de Deus fácil. Sempre vai ser difícil. Agora Moisés tinha um grande diferencial. Ele tinha relacionamento pessoal com Deus. Fica mais fácil para fazer a missão quando a gente tem relacionamento com Deus. Foi muito corajoso.
foi à frente, fez. E quando precisava, sempre exortava o povo com fidelidade da palavra que ele recebia de Deus, ele transmitia ao seu povo. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala ao seu amigo, depois ele tornava o arraial. Preste atenção, a gente vai conseguir produzir muito mais no reino de Deus à medida que estamos perto de Deus. Vai ficar mais fácil para a gente fazer a missão de Deus na nossa vida, estando em relacionamento com o dono da missão. Vemos também em Moisés que ele valorizava a presença de Deus. Tem gente que briga por tanta coisa dentro da igreja. Tem gente que briga por tanta coisa dentro da igreja. Se a gente brigasse pelas coisas que a gente briga, pela presença de Deus, com toda certeza nós viveríamos coisas muito maiores de Deus na nossa vida. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, tá bom? Lá no versículo 2 do capítulo 33, ele disse: não, Senhor, eu não quero anjo coisa nenhuma. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha certeza, versículo 16: acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Moisés sabia de uma coisa: o que fazia a diferença na vida dele e na vida do povo era a presença de Deus. Que nós possamos brigar pela presença de Deus, que nós possamos se incomodar pela presença de Deus. Rogo-te, Senhor, mostra-me a tua glória. Com uma coisa Moisés está preocupado: com a glória de Deus, com a presença de Deus. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas que a presença de Deus seja o suficiente para mim e para a sua vida. Que nós venhamos nos alegrar por sentir a presença dEle, a paz, o gozo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Outra coisa que a gente aprende em Moisés: como um excelente cristão, Moisés era manso e humilde e não entrava em contendas. Tem gente que não simplesmente deixa de entrar em contendas, ou entra, como tem gente que procura contenda. Como dizia o meu saudoso pai: cutuca a onça com a vara curta. Mas o crente manso e humilde, ele foge dessas coisas, porque eu penso que o silêncio é a melhor coisa. É ou não é? É ou não é? Não é melhor a gente deixar ficar calado? É a melhor coisa que a gente faz. Moisés era manso, tranquilo. Quando alguém tentava tirar ele do sério, quem tem a paz de Deus, ninguém tira a paz que ele tem. Quem está tranquilo com Jesus, ninguém tira a tranquilidade que ele tem. É fruto do Espírito em sua vida. Alguém tentou bater palmas, os outros não acompanharam e desistiu. Foram implicar com a liderança de Moisés e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Alguém foi se incomodar com ele, e era Miriam e Arão, eram os irmãos dele, hein? Não falou também por nós? Nós também somos importantes. E o Senhor ouviu. Quem foi que ouviu? Foi Moisés que ouviu quando estavam falando dele? Foi Moisés que ouviu quando estavam falando? Abre tua Bíblia se achar que eu estou falando demais, e está dentro da aula, eu estou falando da aula. Foi Moisés que foi: estão falando mal de mim aí, porque tem crentes que estão preocupados com essas coisas. Diz a palavra de Deus: e o Senhor ouviu. Foram implicar com Moisés, ficou tranquilo. Quem ouviu foi? Quem ouviu foi? Quem ouviu foi o Senhor. Deixa Deus ouvir. Se alguém tentar tirar a tua paz, se alguém tentar te cutucar, se alguém tentar te incomodar, fica tranquilo, deixa que Deus escuta. Deus mostrou para Miriam, Deus mostrou para Arão que Deus era com Moisés, não precisou ele fazer nada. Deixa Deus pelejar por tua causa. Não perde o sono por nada não. Não se incomoda com nada não. Deixa que Deus vai ouvir. Fica na paz de Deus no teu coração. Por fim, para a gente terminar, que eu queria demorar mais um pouco, mas não posso. Aspectos doutrinários. O que a gente aprende? No sentido de doutrina bíblica.
na vida e na história de Moisés. Primeiro, Deus dá livramento ao seu povo. Se você e eu, nós somos povo de Deus, pode ficar tranquilo que o livramento de Deus chega. Pode ficar tranquilo, pode demorar um pouquinho, parecer que não vai dar, mas vai dar, Ele vai dar o livramento. Segundo, não há limite de idade ou circunstância para Deus usar alguém. A circunstância de Moisés era muito difícil. Parecia que ele estava perdendo, parecia que estava errado. Ele já estava indo para os 80. Parece que já não era mais momento para ele ser usado por Deus. Mas Deus, quando quer usar alguém, não há limite de circunstância, não há limite de pessoas, não há limite de idade, não há limite de nada, porque é Ele que quer usar e acabou. É isso que a gente aprende com Moisés. Deus queria usar ele. E Deus sempre tem salvação. Deus sempre tem salvação. Deus sempre tem salvação para o seu povo. Deus sempre quer salvar. Deus sempre tem plano de salvação. Como eu disse, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Oxalá que Deus encontre muitos Moisés para levar o plano de salvação àqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ouvir da salvação. E por fim, para a gente terminar de verdade mesmo, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Estou no palácio de Faraó, sou importante, sou famoso, sou tal, ando com os melhores cavalos, né? Talvez era isso que ele pensava. Ando nas carroças mais chiques aqui do Egito, eu uso a túnica mais bonita. Durante 40 anos ele ficou pensando que era alguma coisa, até que ele vai precisar passar outros 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Quando ele pensou que não era ninguém, foi que então que ele pôde ver o que Deus poderia fazer pela sua vida. 40 anos ele pensou que era, mas não era. E quando ele abriu mão daquilo que ele pensou que era alguma coisa, e ele chegou ao ponto de pensar que não era nada, foi que então que ele começou a viver as grandes obras de Deus, os grandes sinais, a grande missão, o grande propósito de Deus na nossa vida. Tudo que eu e você precisamos aqui hoje é reconhecer que não somos nada. Se a gente quer, entre aspas, ser alguma coisa, é melhor a gente não ser nada, tá entendendo? Eu fico tão feliz quando alguém fala que eu não sou nada, mas fico mesmo. Eu fico tão feliz quando alguém fala que eu sou incapaz, mas fico feliz mesmo, fico. Porque é a chance que eu tenho de me humilhar mais a Deus. É a chance que eu tenho de me aproximar mais de Deus. Porque é um perigo tão grande no orgulho. Quando alguém começa a falar muito bem da gente, é um perigo. É muito fácil a gente se exaltar, ou não é? É muito fácil a gente começar a pensar já, não é que eu sou mesmo. Não é que eu estou sendo alguma coisa, não. É melhor a gente ser como Moisés. Eu não sei o quanto tempo a gente vai demorar. Ele demorou 40 anos para entender. O tempo de Deus começar a usar a gente como nunca usou. É o tempo que nós temos para entender que somos totalmente dependentes dEle. Quando chegarmos a essa conclusão, então vamos ver Deus usando nós de uma maneira sobrenatural. Fica todo mundo em pé em nome de Jesus. Eu queria falar mais. Mas todo mundo já entendeu. Deus quer usar a mim e sua vida. Ele queria usar Moisés. E se é Ele que quer usar, Ele vai usar. A gente só precisa aceitar o convite de Deus. Eu e você só precisamos aceitar o chamado de Deus, reconhecer nossas limitações, reconhecer nossas misérias e dizer: Senhor, pode fazer a tua obra. Pode fazer, Senhor. Quando você começar a fazer, alguém vai dizer que você não é nada. Aí que você vai ficar feliz. Quando Deus começar a te usar, alguém vai criticar. Vai.
Vai. Alguém vai dizer, mas você não sai ninguém para estar aí, pô. Ah, meu Deus, se a gente parar para essas coisas que a gente escuta. Mas eu e você não podemos fazer nada se é Deus que coloca. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém vai dizer, mas você, seu Zé, você, irmã Maria, você, irmão Toninho, você. E aí? Fala com o dono. Está entendendo? Fala com o dono. Ele mandou fazer, eu só estou obedecendo. Se alguém que você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você tem que aceitar. Moisés aceitou. Ele teve que deixar o Egito. Estava tudo bem lá no Egito, mas Deus falou, vem Moisés. Há alguém que vai aceitar hoje como Moisés? Alguém que você ainda não aceitou? Alguém que está afastado do Evangelho e hoje você vai voltar para os caminhos de Deus? Jesus te chama, Ele te escolheu e Ele quer te usar também. Ele te escolheu e escolheu para usar. Ele te escolheu e escolheu para uma boa obra. É momento de tomarmos a decisão com Jesus. E a igreja aplaude a Jesus com muita alegria. Aplaude.